Bem-vindo, ministro. Obrigado, Patrick, pela companhia. Temos um desafio aqui, né, Patrick? Temos que gerar algumas manchetes do ministro hoje, secretário. Vamos tentar. Tem jornal para fechar, ministro. Temos que fechar o jornal. Nós aí. Por isso que a gente está fazendo o evento de manhã, para dar tempo para a gente fechar o jornal e ter bastante manchete de agricultura familiar amanhã. Bom, vou começar perguntando aqui para o senhor sobre um assunto que todo ano volta à pauta, que é crédito, mas nesses últimos anos tem aparecido cada vez mais, por conta de tudo que está acontecendo. Juros elevados, acesso ainda difícil por parte de muitos produtores, especialmente os pequenos agricultores, né, que sempre têm uma dificuldade de acessar crédito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de o que está previsto aí, especialmente, como que está o radar no Ministério para a próxima safra, já que a gente está encerrando agora 2025, se o senhor puder fazer um breve balanço desse último ano com relação ao acesso a crédito e o que vem pela frente para facilitar esse acesso, especialmente dos pequenos agricultores não, né? Todos os agricultores são grandes, dos produtores de pequenas propriedades ao crédito oficial. Bom, o crédito. Quais foram os esforços que nós fizemos nesses anos em relação ao crédito agrícola? Primeiro esforço, 2023, porque o ano do crédito é de julho a junho. 2023, 24, nós aumentamos o crédito em relação aos anos anteriores. 24, 25, aumentamos novamente o crédito em relação aos anos anteriores. E 25 e 26, novamente. Agora são 89 bilhões de reais, portanto, nós conseguimos bancar um volume de crédito recorde nos últimos 3 anos para os agricultores familiares. Em segundo lugar, nós tínhamos um desafio, que era o desafio de fazer com que o crédito fosse subsidiado. Enquanto o juros está a 15%, nós conseguimos o teto do crédito no Pronaf é de 6%, e nós baixamos os juros para diversificar a produção de alimentos, e hoje os juros para a produção de alimentos é 3%. Então não há juros no mercado equivalentes a 3%. E para estimular a agroecologia, os juros são de 2%, diminuindo ainda mais e aumentando os subsídios. São juros negativos. E um desafio que nós tínhamos era o desafio de mecanização. E as máquinas que custam até 100 mil reais, eles têm um juros de 2%, uma carência de 3 anos e 7 anos para pagar essa máquina. Porque o que nós temos é que transformar o campo num lugar da tecnologia, acesso à tecnologia. Por isso que a gente está financiando pequenas máquinas, tanto máquinas para a lida no campo, quanto para o processamento, quanto para a agroindústria e tratores, implementos, etc. E assim nós baixamos para 2% os juros. E nós sabemos que o crédito no Brasil, ele tem um papel também de superação da pobreza e da miséria. Então nós elevamos o microcrédito de 6 mil reais. Hoje a família pode pegar 50 mil reais. E assim o Banco do Nordeste chama esse microcrédito de agroamigo, que é do Pronaf, e ele bombou. E nós fizemos um esforço também de ampliar o crédito e dividi-lo e distribuí-lo melhor pelo país. Nós dobramos o crédito no Nordeste, dobramos no Norte, e aumentamos no Sudeste e no Centro-Oeste e equilibramos o crédito para todo o Brasil. Criamos uma linha para a juventude, uma linha para as mulheres, uma linha para quilombolas, indígenas e na reforma agrária. Então, os 2 desafios nós conseguimos conquistá-los. O desafio de aumentar o volume de crédito e o segundo desafio de subsidiar o crédito, juros negativos. Eu diria um terceiro desafio, que foi o desafio de permitir o acesso. Nós lançamos o Desenrola Rural, e hoje já em 4 meses, 300 mil agricultores já voltaram a tomar crédito porque repactuaram suas dívidas
junto ao governo federal e aos bancos. Então, esses 3 desafios a gente conseguiu cumprir nesse período. Ministro, o que tem pela frente? A gente sabe que tem uma previsão de redução dos juros, né? O Banco Central está sinalizando isso para o início do ano. O senhor acredita ou já vem articulando de alguma forma o que o pessoal do setor aí em Brasília, o senhor, o ministro Carlos Fávaro, Haddad, estão conversando? Tem alguma sinalização já do que pode ser para a próxima safra? Que a gente está falando só de junho do ano que vem, mas qual é o seu... A partir do que está acontecendo nesse último ano com relação à tomada de crédito, essa pulverização, o que o senhor já pode dizer que talvez mude para o próximo ano? Para ampliação no crédito no Brasil, é preciso baixar juros. Esse é um debate que a gente tem feito com o Ministério da Fazenda e com o Banco Central. O Ministério da Fazenda também tem essa mesma visão e o Banco Central, eu tenho conversado com o presidente Galípolo, que o ano que vem nós precisamos baixar esses juros. Esse juros está muito alto. Nós estamos tendo deflação de alimentos. Nós temos no Brasil superprodução, recorde de produção de alimentos. Estima-se 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de alimentos, de grãos, que é 350 mil toneladas, mas 1 bilhão, 350 milhões de toneladas, 1 bilhão de toneladas de alimentos. Nós temos recorde de exportação, deflação de alimentos. Nós entendemos que os juros precisam baixar para continuar a financiar a agricultura. Quais são os pilares do sucesso da agricultura brasileira? O primeiro pilar é o crédito agrícola. Esse é um pilar que fez sucesso da agricultura brasileira. O segundo pilar é a mecanização. O terceiro pilar é a Embrapa, é tecnologia. E o quarto pilar são, evidentemente, os agricultores que são trabalhadores. Então, nós precisamos baixar juros para viabilizar mais crédito. E nós estamos nesse trabalho no sentido de mostrar ao Banco Central que o ano que vem não há mais razões para a manutenção dos juros nesses patamares. E não tendo mais razões e baixando os juros, você aumenta a quantidade de crédito agrícola. Porque o Brasil tem 3 desafios, na minha opinião. Primeiro desafio, o Brasil pode ter e deve ter soberania alimentar. Hoje tem uma crise de produção de alimentos no mundo. O Brasil é um produtor profundo, mas nós precisamos fazer com que todos tenham acesso a esses alimentos e tem que ter soberania alimentar. Nós conseguimos já nesses 2 anos e meio chegar nesse patamar, temos que melhorar. Segundo desafio que nós temos é o Brasil ser um grande fornecedor de alimentos para o mundo. Nós já somos, nós podemos ser ainda mais. E o terceiro desafio é fazer a transição para a agroecologia, para digamos, um sistema de produção alimentar mais sustentável e mais ambientalmente correto. Ministro, o senhor mencionou o programa, o Desenrola Rural, programa que o governo federal lançou em fevereiro. Em particular, na agricultura familiar, tem sido muito bem sucedido, o senhor já falou sobre isso, inclusive com a nossa equipe de reportagem, sobre tendo superado as metas de conseguir a renegociação de débitos dos produtores. E o senhor há pouco mencionou um aumento como uma conquista, e é de fato uma conquista o aumento aí do microcrédito, de 6 mil para 50 mil reais. Eu queria perguntar para o senhor de que forma, se existe um trabalho ou já um monitoramento para auxiliar os produtores a eles não voltarem a ter esse problema de endividamento, porque assim, conseguiu voltar a habilitar muitos produtores a voltarem ao sistema, a poderem tomar crédito, mas ao mesmo tempo, se voltar a ter um endividamento, de novo o produtor vai enfrentar o mesmo problema, para não virar aquela coisa de vai e volta. Tem um trabalho também, ministro, de acompanhamento e de auxílio aos produtores nesse sentido? Patrick, quais são os pilares de uma boa agricultura? Primeiro, o crédito. Crédito que chegue, certo? Em segundo lugar,
programas de compras públicas. Nós recuperamos o PA, fortalecemos o PNAE, compras institucionais. O terceiro pilar é reforma agrária num país que tem muita demanda por terra de agricultores sem terra. E o quarto pilar, esse é que nós estamos agora debruçados sobre ele, que é da assistência técnica e extensão rural. O agricultor, ele precisa do apoio da assistência técnica e extensão rural. Então, nós estamos mexendo nesse sistema de assistência técnica e extensão rural. Você me pediu, Cassiano, para dar um spoiler. Próximo lançamento nosso, se puder para ser nesse final de ano, vai ser um programa de assistência técnica e extensão rural virtual, com todo o conhecimento depositado na Embrapa, que será transmitido Embrapa, Anater, para os agricultores pequenos, médios e grandes do Brasil, via internet. Esse é aquele programa do que o senhor chamou de SUS da assistência. Não, esse eu vou chegar lá. Então, esse foi um programa que já está para ser lançado, já está financiado, resolvido. Nós estamos esperando, como ele é em língua portuguesa, o presidente deve lançá-lo com os presidentes de alguns países de língua portuguesa da África. Nesse ano ainda? Nesse ano, Timor-Leste. Está pronto, nós estamos esperando a agenda. Então, todo aquele conhecimento depositado na Embrapa será transmitido para quem quiser fazer cursos ou quem quiser pegar roteiros dentro dos conhecimentos da Embrapa, que é a maior detentora de tecnologia do Brasil e talvez entre as maiores do mundo. Ministro, e como é que fica a questão, desculpa te interromper, mas a gente tem um problema crônico no campo, no Brasil, nas áreas rurais, que é a falta de conectividade. Nesse caso, tem alguma previsão de como isso vai fechar esse... Nós estamos participando do conselho agora, porque o Ministério foi recriado, nós estamos participando do conselho que faz a gestão do Fundo de Telecomunicações para buscar o investimento naquelas áreas que não tem cobertura de internet e, ao mesmo tempo, no crédito, no Pronaf, nós colocamos um componente de internet, de acesso à internet que está ali, para esse agricultor. Ele pode tanto comprar um tablet, um celular, como ele pode também comprar os aparelhos e assinatura de conexão e financiar no Pronaf. Ao mesmo tempo, nós estamos participando do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Telecomunicação, no FUST, para estimular a cobertura naquelas regiões onde não há cobertura, porque sem internet a pessoa não ficará no campo, o jovem não ficará no campo, o agricultor não vai desenvolver se não tiver tecnologia de internet. Bom, então nós estamos lançando esse programa de assistência técnica e extensão rural virtual via Embrapa. E já terminou o trabalho no nosso ministério, e agora já enviei para a Casa Civil, pedi uma audiência com o ministro da Casa Civil, que é aqui baiano, o Rui Costa, para discutir a construção de um sistema único de assistência técnica e extensão rural no Brasil. Por quê? O Brasil precisa dessa assistência ao agricultor, porque o agricultor é um grande trabalhador, ele ama a terra, ama a produção, mas há mudanças muito importantes do ponto de vista climático e há mudanças também muito importantes do ponto de vista tecnológico e de mercado. E aí a assistência técnica entra. Nós mexemos na formação, nós criamos um programa de formação nas universidades que se chama ProSemeia, que é um programa que a universidade pega toda a área de extensão para formar os seus técnicos já nos assentamentos de reforma agrária, quilombos, comunidades indígenas e com agricultores familiares, para trazer toda essa tecnologia que está na universidade, formando o seu aluno, o professor doutor, e ajudando aquele agricultor a desenvolver. Mas agora nós queremos colocar de pé algo que foi extinto no Brasil em 1989. Em 1989, o Brasil tinha uma empresa nacional de assistência técnica e extensão rural. Extinguiu. E nessa extinção ficaram alguns estados valorizaram. A Bahia valorizou muito o seu sistema de assistência técnica e extensão rural, alguns estados do Nordeste também o fizeram,
mas está muito enfraquecido. E agora nós estamos debruçados em fortalecer e recriar esse sistema único de assistência técnica e extensão rural. Eu ia perguntar para o senhor o estágio, né, desse projeto. O senhor conversou com a nossa reportagem, né, no Valor Econômico, a gente publicou matéria sobre esse projeto, que é uma espécie de sistema único de saúde, mas aí de extensão rural. Que estágio que está hoje essa revitalização, né, dessa iniciativa que foi extinta lá em 1989? Eu recebi uma sugestão até de um deputado baiano, Joséildo Ramos, e chamei uma série de especialistas e eles me ajudaram a construir essa proposta. Eu mandei para a Casa Civil, porque isso requer remanejamento de recursos. Porque o que nós estamos pensando é num fundo robusto, em que a União faz parte do trabalho, os estados fazem parte do trabalho e os municípios outra parte. Para isso você tem que ter recursos para a União, para distribuir para os estados, para distribuir para os municípios, com a seguinte ideia: cada estado e cada município que for receber R$1 da União terá que colocar R$1 seu para dobrar a quantidade de dinheiro e assim fortalecer a chegada desse técnico na propriedade agrícola para ajudar o agricultor a produzir, porque ele vai ter o recurso, ele não vai ficar endividado se ele tiver o sucesso da sua produção. Mas também a assistência técnica hoje tem um viés de ajudá-lo na gestão da sua propriedade ou da sua cooperativa. E a assistência técnica, então, é onde estamos debruçados. Ministro, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural tem um programa muito semelhante já há algum tempo, que tem transformado muito, né? A gente acompanha isso também, que é o ATEG, a Assistência Técnica e Gerencial, justamente isso que o senhor está falando. Não tem nenhuma previsão de haver uma integração entre esses programas para que não se fique trabalhando de forma individualizada, quando o problema é comum e coletivo? Outra coisa é integrar os entes que trabalham, como é o caso do Senar, como é o caso do SEBRAE, como é o caso das agências estaduais, do setor privado, das universidades, da Embrapa. Nós precisamos ter uma integração entre os entes que trabalham na assistência técnica e extensão rural. Ao mesmo tempo, eu estou refazendo um convênio meu com o Senar para ver se agora a gente melhora a cadeia leiteira brasileira. Por que nós precisamos melhorar a cadeia leiteira brasileira? Primeiro, que o Brasil tem um subconsumo de leite, principalmente nas classes populares, nos jovens e nos idosos. Esse subconsumo compromete o crescimento, compromete a vida óssea, então nós temos que aumentar o consumo de leite. Em segundo lugar, nós temos que aumentar a produtividade do agricultor familiar. O agricultor familiar, mesmo que no final não feche as contas, ele paga as contas diárias com o leite. Então nós estamos entrando com um programa de melhoria genética por embriões. Inclusive eu faço uma homenagem aqui a vocês, que foi quem me estimulou muito, foi um ex-gestor da Globo, Evandro Guimarães. E o Evandro, ele não precisa disso, está bem, mas ele conhece tudo sobre genética animal e ele falou: olha, esse negócio de sêmen demora um século para você ter um animal melhor. Nós temos a melhor genética animal do mundo. O mundo inteiro vem comprar genética animal aqui no Brasil. E vamos fazer com embrião. Numa geração você já tem um por origem. Então nós vamos fazer agora lançamos também, já está pronto o programa, então dependendo de agenda, um programa de embriões para a agricultura familiar brasileira, e assim você vai aumentar o valor dos animais e aumentar a produtividade desses animais junto com alimentação, manejo, agroindustrialização. Ministro, muito obrigado pela sua participação. Antes da gente encerrar, eu quero quebrar o protocolo aqui, o pessoal vai me matar por causa do tempo, mas como a gente tem uma plateia super qualificada aqui da Bahia, queria dar a oportunidade, caso alguém tenha alguma pergunta ao ministro, uma apenas. Então, primeiro que levantou a mão aqui. Obrigado pela oportunidade, meu nome é Luiz Sena,
estou desenvolvendo um projeto para produção sintrópica, que é um orgânico avançado dentro da metodologia de Ernest Goethe, né, que transforma a área degradada em floresta novamente, recupera mananciais hídricos e planta água. Nessa questão, eu tenho 2 pedidos ali a fazer, Paulo. O primeiro deles é o seguinte: a agricultura sintrópica, ela mimetiza a natureza. Não precisa de equipamentos no início. Um tratorito, no máximo, só para descompactar a terra. A partir daí, a associação das placentas, a associação do processo, que ele é sucessional e estratificado, ele complexifica o sistema e dali para frente você não precisa de insumos externos. Os próximos insumos estão na poda da matéria orgânica que é depositada no solo. Nesse sentido, não poderia ser criada uma linha que voltasse, que você falou muito propriamente, da questão do... Muita coisa, um pouquinho de nervosismo, me perdoe. Você não pode... Agroecologia, não foi? Hein? Agroecologia? Agroecologia na veia. Então, o pedido vai em 2 linhas. Você falou a coisa importantíssima, industrialização. Só que na agricultura sintrópica não precisa de trator, não precisa de... A gente precisa, sabe de quê? De máquinas de poda. Máquinas que cheguem a 3, 4 metros de altura para a gente ganhar escala, como o Pedro Paulo Diniz fez lá no interior de São Paulo, na Raposa, sei lá onde é que ele fez, na Toca, né? Então, assim, o que a gente precisa na agricultura sintrópica, e a gente tem aqui na Bahia um centro de excelência por natureza, que é o Cimatec. Não seria possível criar uma linha para desenvolvimento de máquinas para poda na agricultura sintrópica? Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido, estou conversando com o Maria Nilson, né, ele vai vir aqui no mês que vem, para a gente ver a questão da ciência técnica. Mas será que não seria o caso lá no departamento de Viviane de Bório, de criar Eu não estou aqui, veja, eu estou defendendo meu peixe, não estou indo contra outros, mas a lógica da agricultura sintrópica não coaduna com a lógica do que está posto aí de implementos, de insumos, enfim. Não seria possível criar uma linha de assistência técnica especificamente para a agroecologia? Obrigado. Bom, eu quero agradecer as suas perguntas. Nós temos um programa de florestas produtivas, recuperação de áreas degradadas por meio de florestas produtivas, que você, ao reflorestar, vai ter resultado econômico, que árvore de pé valha mais do que árvore cortada, e que você recupere áreas degradadas para produzir alimentos, frutas e principalmente água. Portanto, nós temos esse programa. E segundo, temos um programa de recuperação de pastagens degradadas, que eles vão nessa direção que você está trazendo. Isso já está no Pronaf, já está nos bancos. E nós precisamos treinar os bancos para oferecer mais esses produtos, junto com o sistema de assistência técnica e extensão rural. O cacau cabruca que vocês têm na Bahia é um sistema mais sustentável. Outro aspecto importante nós estamos num programa de desenvolvimento de máquinas. Nós, não sei se vocês viram lá na COP, o presidente Lula mostrou um robô que colhe sozinho o açaí. Aquilo é uma revolução, a colheita, e estamos com um sistema de pequenas máquinas, com empresas pequenas. Tem uma empresa pequena de Brasília que se associou com a pequena empresa do Ceará e que se associou com o Cimatec aqui da Bahia. Eu tive com o Cimatec anteontem e nós vamos fazer um convênio para potencializar essa produção de máquinas que o Brasil não dispõe e que o agricultor familiar precisa delas. Então tem um convênio que nós temos com a FINEP, com a Embrapa, de desenvolvimento de máquinas para os agricultores familiares. Por exemplo, a pessoa que trabalha com coco de babaçu, precisa quebrar o coco de babaçu. Como é que ela vai quebrar o coco de babaçu? Hoje quebra sozinha. Então, máquinas que possam ajudar em culturas que você não tenha ainda equipamentos, implementos no Brasil. Precisa de alguns implementos e não de outros. Você até falou isso. E é por isso que a gente tem todo um mundo para o desenvolvimento de máquinas. Nós estamos trazendo também empresas chinesas para se instalarem aqui no Brasil. Uma das empresas
vai se instalar onde era a Ford, aqui em Camaçari, que é essa empresa de pequenas máquinas que tem uma relação com o Cimatec. E nós estamos conveniando. A questão nossa é potencializar. E, por último, nós queremos fazer uma revolução, aproveitando uma janela científica de sair de uma agricultura de base química e entrar numa agricultura de base biológica através de bioinsumos. E essa é a revolução da agricultura brasileira. Ela já está fazendo. O pequeno já está fazendo, o médio já está fazendo, o grande já está fazendo. Mas nós precisamos acelerar essa mudança. Ministro Patrick, muito obrigado pela companhia, pela sua participação, e a gente segue com o programa. Trago Nayara mais uma vez, obrigado. Nayara, Cassiane e Patrick, muito obrigado por essa oportunidade e um abraço apertado de quebrar os ossos dos nossos agricultores. Obrigado. Obrigado.